Graça e paz a todos quanto passam a nos ouvir. Aqui seu amigo pastor Claudinei Gomes. É mais uma manhã onde podemos esboçar o peso de nossa alegria em saber do Deus oportuno que nós servimos, que nos delega mais esta ocasião de aprendizagem por esta manhã teológica, onde todo domingo de manhã estamos aqui com esta manhã rica, falando da Bíblia Sagrada e dos ensinos, rico que ela nos oferece para nosso crescimento. E hoje estaremos nos subordinando a um tema extremamente importante, onde estarei falando sobre a maior mensagem da Bíblia Sagrada, gente. Tá bom? Quero falar aqui hoje sobre o verdadeiro significado da Páscoa, visto que é justamente o que se comemora hoje, um domingo de Páscoa. Então, inicialmente devo dizer a todos, principalmente aquelas pessoas que têm um conceito de fazer uma ligação de Páscoa com coelhinho, ou Páscoa com ovinho de chocolate, quanto na verdade Páscoa é uma palavra de origem hebraica que significa passagem, É uma celebração feita pelos cristãos, principalmente pela Igreja Católica, simbolizando a ressurreição de Cristo. E penso quanto as pessoas que estudam a Bíblia Sagrada são sabedores que isso se originaliza exatamente nas 10 pragas que Deus mandara para o Egito, porque depois que ele mostra a sua grandeza para desbaratinar 10 deuses que tinha no Egito, ele tem a objetividade de libertar Israel, que estava preso como escravos nas mãos de Faraó e dos egípcios, por mais de 400 anos. E na 10ª praga, dá-se exatamente o que? Na passagem do anjo, onde, não havendo a marca do sangue nas portas das casas, resultava na morte do primogênito daquela família. Por isso, se define como Páscoa em passar por cima. Bom, indiscutivelmente, eu devo dizer a vocês que eu vou ter que dizer algo na manhã desse dia, muito, muito, muito forte, tá? Não sei se você vai ter coragem de ouvir esse áudio até o final. Eu não tenho como objetivo chocar ninguém, mas para mim, um dos áudios mais fortes até hoje, desde que iniciamos essas manhãs teológicas de todo domingo, tá? Mas o que eu posso aqui admitir é que, indiscutivelmente, você não será mais o mesmo após escutar até o final o que eu tenho aqui para dizer, ok? Para tanto, tome em mãos o exemplar da Bíblia Sagrada, me baseando na mesma. No Evangelho escreveu João, capítulo 19, laureando o versículo 17. E a Bíblia diz assim: e levando ele as costas, a sua cruz saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo 18 diz: onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Bom, peço agora emprestado o seu coração para esse assunto pela qual nós vamos decorrer muito sério. Inicialmente devo dizer a todos que a primeira etapa do desenvolvimento da adoração a Deus na Bíblia Sagrada, o senhor deve saber que dá-se exatamente quando os patriarcas adoravam, construindo altares e oferecendo sacrifícios. O que eles faziam? Matavam o cordeiro e o sangue era derramado. Onde nós devemos lembrar pelo menos 2 coisas aqui. A primeira é que todos os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o cordeiro imolado simboliza a figura diretamente de Cristo, que, claro, haveria de vir, deixando o céu de glória, descendo os 7 degraus da escala sumária da humilhação, e se fazendo carne, habitando entre nós, conforme destaque com muita ênfase Evangelho de João 1,14, quando a Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O profeta Isaías vaticinou com muita precisão sobre ele, ao ponto de ser até mesmo chamado e titularizado como profeta messiânico, pelo fato de ter sido o profeta que mais profetizara acerca do Messias, onde aborda com muita precisão, principalmente o capítulo 53, mostrando o cordeiro que haveria de ser levado como ovelha muda ao matadouro. Para tanto, queridos, eu posso ver a Bíblia nos ensinar esse cordeiro a se aproximar do seu primo de 2º grau, chamado João Batista, e em meio à multidão, onde João pregava e batizava, João recebe uma revelação sintética que desce quente ao seu coração, e o mesmo exclama em alta voz, dizendo: está no meio de vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, eu queria que os senhores parassem e pensassem agora, queridos, que Bíblia Sagrada não é para ser lida nem para ser decorada.
Bíblia é para ser literalmente o quê? Examinado e estudado. E olhando a forma de como a mesma nos ensina, parece que estou como se estivesse vendo esse cordeiro ao se aproximar de Jerusalém. Ele olha para Jerusalém, expõe uma das frases mais célebres de seu ministério ao dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu te quis fazer como a galinha faz aos seus pintainhos, tu não as quisestes. E parece que estou como se estivesse vendo, ao dar as costas para Jerusalém, ele desce, no sopé do monte, ele está agora, diante das proximidades de um jardim chamado Getsemane, ou Getsemane, cuja palavra no aramaico significa prensa de azeite. Ora, esse cordeiro, para quem não sabe, na Bíblia representa 3 árvores. Número 1, videira. Número 2, figueira. Número 3, oliveira. Da oliveira se fabricava o azeite, utilizado para ungir e separar 3 grupos, profeta, sacerdote e reis, onde era necessário 5 quilos de azeitona para se fazer 1 litro de azeite, onde essa azeitona era prensada 4 vezes, saindo 4 categorias de azeite. Primeira prensada dava a primeira categoria de azeite, que era o melhor azeite, que era usado para a casa de Deus, e era esse azeite que ia para ungir rei, sacerdote e profeta. Na segunda prensada, segunda categoria de azeite, usado para a alimentação. Na terceira prensada, vinha a terceira categoria de azeite, que era usado para as lamparinas. E na quarta prensada, já não era um azeite bom, vinha com um pedaço de casca, que era usado para a fabricação de pastas e sabão. Sendo isso justamente pelo fato de sabermos que Jesus, sendo a oliveira verdadeira, ele foi prensado há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E sendo essa prensa, prensado, veio o óleo, o azeite, que representa a unção para marcar a igreja. Louvado seja Deus. Hoje não tem nada, querido, que possa parar e bloquear a igreja, porque a igreja tem a marca desta unção. Só que parece que estou como se tivesse vindo, como se fosse uma fita eletromagnética passear diante do meu olho, o sol se despedindo, indo embora, dando lugar ao pior horário do ministério cristocêntrico. E Jesus, naquele jardim, acompanhado de 3 melhores de seus amigos. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Bom, isso é literalmente um quadro que se repete pelos dias atuais, onde nas questões circunstanciais de nossa vida não muda nada. Muitas pessoas que se intitularizam nossos amigos, nesses momentos tão cruciais, nos abandonam. E fica sempre aquelas pessoas que nós temos por peso de grande confiabilidade, que são quem? Os Pedro, Tiagos e o João. Se você tiver, cultive. Amigos são para ser cultivados. Para quem não sabe, uma oliveira dá-se na durabilidade de mais de 2000 anos. Isso significa dizer que ainda existe oliveira que chegou a presenciar a cena pela qual eu vou narrar agora o encontro de vossos oráculos. Era noite. Era noite. E naquela noite obscura, Jesus olhar para os seus amigos, ele vai dizer: a minha alma está profundamente triste. Essa é uma razão pela qual eu não posso concordar de quem diz que crente ou cristão não pode passar tristeza. Perceba que Jesus nunca pecou, nunca falhou, nunca errou, mas passou por tristeza. Isso tem muito a nos ensinar, que passar por momentos de tristeza faz parte de nossas vidas, da nossa natureza de humanidade, de nós como seres humanos que somos, querido. Até porque nós não somos máquina robotizada, controlada por controle remoto na mão de Deus que nos controla como quer. Evangelho de João 16:33, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. E isso gera o quê? Momento de tristeza. Salmo 30, verso 5, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, E os senhores sabem que noite é o horário pela qual não vemos o brilho do sol. Jesus é chamado em Apocalipse 22:16 da resplandecente estrela da manhã. E essa estrela da manhã todos nós sabemos que é o sol. Malaquias 4:2, ele aparece como o sol da justiça. Quer dizer, esse noite é horário de não enxergarmos o sol, representa diretamente os momentos adversos que passamos, Daquele momento que a cruz toma de quina no ombro, os joelhos batem palma, a gente se angustia na figura de uma noite que vai gerar lágrimas, e a impressão que Jesus nos abandonou e estamos sozinhos, no verdadeiro labirinto da vida. E a tristeza será inevitável. Todavia, a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. Então significa dizer o quê? Aconteça o que acontecer,
é tudo um momento, queridos. E o sol, pode ter certeza que voltará a brilhar sobre o seu jardim. Amém? Na medida que os discípulos param, Jesus continua. Ele vai andando adentro daquele jardim. Parece que estou como se estivesse vendo e ouvindo, né? Aquele suave vento, por aquela madrugada escura do jardim do Getsemane, tocar entre as folhagens da oliveira. Jesus vai andando, para mais lá na frente, se prostra e com a alma apertada ele vai orar. E na medida que ele ora, acontecem duas coisas. Primeiro, você tem que entender que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como o homem tem mãe, não tem pai, como Deus tem pai, não tem mãe. Então, quer dizer, como homem, ele não tinha o poder de visibilidade de ver metros à frente do seu olho, naquela noite tão escura do Getsemane. Todavia, como Deus, ele conseguia ver além das oliveiras. E ele viu Jerusalém, e viu tudo o que o esperava logo mais à frente. E ao ver, ele viu 4 tipos de dores que ele iria enfrentar: dor moral, dor mental, dor física e dor espiritual. E nesta hora, a ciência pouca explicação dá-se no que diz respeito à relação aos poros que de Jesus que ao sair água e sal, né, conhecido como suor, que são literalmente substituídas pelas grandes e quentes gotas de sangue. Na medida que Jesus vem ter com os discípulos, não vê eles orando, mas dormindo. Esse é o quadro que se repete pelos dias atuais, onde nos momentos mais desafiadores e difíceis da igreja de Cristo na terra, Jesus queria ver uma igreja viva, despertada, conectada no céu, orando, falando com ele. Vê muita gente dormindo no sono espiritual, e em vez de estar orando, estão desapercebidos. E as palavras de Jesus naquela hora é: não pudesses vigiar comigo nem uma hora. Na medida que Jesus volta para a oração, uma agonia pesada apodera da sua alma, e o impacto psicológico é tão grande, onde, sendo ele Deus, 100% homem, 100% Deus, como Deus, ele via os malfeitores, ele viu o chicote e as chicotadas, ele viu sendo ele esbofeteado, cuspindo sobre a sua face, o alzorrague rasgando seu corpo. Ele viu a cruz em seus ombros e arrastando a mesma por 8 quadras da via dolorosa, em direção ao Gólgota, sendo perfurado pelos pregos. Aquele impacto é tão forte. Ele olha para o Pai e vai gritar: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia acontece a segunda coisa. E a segunda coisa que acontece é o fato de hoje eu poder adorar, louvar, glorificar, celebrar e bendizer a Ele, pelo fato da sua visão não se limitar apenas dentro de Jerusalém. Sua visão saltou para mais de 20 séculos à frente. E o que ele viu? Ele viu exatamente os dias chamados hoje. Naquela noite tão escura de Getsemane, ele viu exatamente, sabe o que? Ele viu você que está aí ouvindo exatamente esse áudio agora. Pois é, naquela hora, Jesus viu muitos pecadores, malfeitores, ladrões. Ele viu muitas pessoas mentindo, se prostituindo, sendo escrava das drogas, das bebidas, da imoralidade, de uma vida promíscua, sendo escravo da idolatria, da pornografia. Ele viu homens e mulheres com valores invertidos, pessoas carnais, sensuais, enganadoras, soberbas, blasfemas, arrogantes, orgulhosas, invejosas, avarentas, materialistas, assassinas. Mesmo assim, não tendo coragem de ver a humanidade ser entregue nas mãos de Satanás e passar a eternidade no inferno, ele olha para o Pai e deixa agora o seu mais inexplicável e incomensurável amor falar mais alto para dizer: Pai, não faças a minha vontade, seja feita a tua vontade. Estou como se estivesse vendo Deus se levantar e dizer: já tenho glorificado e mais uma vez eu glorificarei. Os soldados entram no jardim.
Agora é a hora. Jesus vai ser traído por um beijo de Judas. Quem era Judas? Judas era tesoureiro da equipe do mestre. Ora, para e pensa. Não se confia, não se delega, não se outorga cargo de tesouraria para quem não é de nossa confiabilidade. O que eu aprendo aqui, gente? Nisto aprendemos que as maiores dores que nós sentimos não são dores físicas. São dores abstratas. Dores de ser traído porque nós depositamos o peso de nossa confiabilidade e vem depois nos trair, nos apunhalando pelas costas. Pois é, Jesus agora é entregue nas mãos dos malfeitores, onde ele vai passar pelo processo de julgamento, passando diante de Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. E mesmo sendo inocente por todas as autoridades da época, tendo como argumento da sua condenação simplesmente o quê? Pelo fato de ele se apresentasse à humanidade como Filho de Deus. Apenas isso. Agora note que após o ato da condenação, da morte de crucificação a ele, o primeiro ato violento que ele recebe foi um tapa, um soco, uma bofetada. A Bíblia diz que ele foi esbofeteado. Esse tipo de morte que Jesus enfrenta foi herdada pelos persas, aplicada pelos romanos e adotado pelos judeus. Depois de apanhar com uma vara de 1,5 metro por nome de Cainão, e os vergões desenharam seu corpo. Agora pare e pense, e tem que ver pela fé. Jesus está num pátio, próximo de onde Pilatos havia tomado a decisão influenciada, feito massa de manobra e marionetes pelos demais, quando o povo gritava, crucifica-o e solta Barrabás. Jesus passa a ser chicoteado por um chicote, cujo nome é alzorrabe, chicote com 3 tiras de couro feito com peles de carneiro, onde nas pontas haviam lâminas de ossos secos de ovelhas e bolas de chumbo, onde cada chicotada, os ossos cortava a carne, e os chumbos entravam, e na medida que batiam, zigue-zagueando no ar e batia, levantava pedaços de carne e iam para o ar, fazendo cortes profundos, e a história notifica dizendo que os soldados batiam na carne ao ponto de abrir bolhas de sangue, e após mais chicoteadas, rompia as bolhas de sangue, e depois abrir a epiderme e fazer brotar sangue, onde veias e nervos, tendões, pudessem ser rompidos. Imagina que dor é essa, queridos. Jesus foi chicoteado 39 vezes. Agora tente multiplicar 39 por 3 tiras de couro. A história notifica dizendo que um judeu não podia dar 40 chicotadas. Então, era 39 somando 117 chicoteadas que ele levou ao ponto de sua carne romper e o sangue jorrar. A prova disso é que ele foi ficando debilitado fisicamente. Colocam sobre a caixa craniana de Jesus uma coroa de espinho. Ora, para quem não sabe, essa coroa de espinho era composta de 72 escravos malignos da Índia. A história diz que esses escravos eram tão venenosos que ao rasgar a pele de uma pessoa, além de não cicatrizar, davam uma febre alta, e em 24 horas essa pessoa poderia morrer. Tanto que na cruz Jesus estava com uma febre altíssima. Agora pare e pense. Jesus, sem comer, sem beber, com o corpo rasgado, colocam sobre ele uma capa, a capa de escarlate. Essa capa cola nas feridas. Momentos mais tarde, quando essa capa é arrancada do seu corpo, tira de forma violenta, ao ponto de fragmento de pele e sangue ficar colado na capa, e as feridas e cortes abrirem a carne viva. E em carne viva, em cima dessas feridas abertas, na carne viva, coloca o partíbulo da cruz, chama da parte haste da cruz, ou seja, a parte horizontal da cruz, cujo madeiro, pesando em média de 50 quilos, e as farpas do madeiro entra nesta carne viva, perfurando dos cortes rasgados do corpo de Jesus, sendo dores daquela que você não tem ideia, dores inimagináveis. Jesus pega esse madeiro e vai agora, com esse madeiro, atravessar 8 quadras pela via dolorosa, e com esse sofrimento tem as cuspidas na face. Na medida que gospe nele, o que ele faz? Ele se silencia,
e vira a outra face, trazendo exatamente o simbolismo das cuspidas de palavras que hoje nós levamos de pessoa cheia de demônios, onde vem de você revidar, devolvendo. Não, ele nos ensina o seguinte: vire a outra face, vivendo o Salmo 46:10, aquietando e deixando Deus tomar a sua dor. Pela via dolorosa, Jesus tem a dor moral diante dos que vinham xingando e blasfemando contra ele. Tente imaginar Jesus ferido, rasgado, com a coroa de espinho, debaixo de toda humilhação e chicotadas. Agora ele triplica suas forças para subir o monte. Monte esse, que não era um monte tão lindo, belo e bonitinho, como aquele monte que você costuma orar de quando em quando, ou passear por ele. O monte que Jesus morreu era um monte feio, chamado de Gólgota, onde para a expressão do original significa caveira. Na verdade, ele tinha um aspecto de um crânio humano visto e enxergado de longe. Era um morro de execução. Nos momentos de sofrimentos mais cruciais, da subida, daquele momento, subindo no monte, aparece no cenário o Cirineu para ajudar Jesus a levar a cruz. E aqui eu vou ter que literalmente abrir um parênteses, primeiro para explicar que Cirineu não era o nome dele. Cirineu é alguém de Cirene, de cor. Todavia, eu quero abrir um parênteses aqui para deixar algo como peso de revelação que Deus traz ao coração. Não se engane, nos momentos mais obstacularizados e de sofrimento tão cruciais, ao ponto da cruz tombar no teu ombro, de quina, e alguém dizer que você vai perder, falhar, fracassar, retroceder, vai perder a guerra, a batalha, ao ponto de muitos pensar que você vai sucumbir, Deus vai colocar um Cirineu para ajudar você a levar essa cruz. Porém você não vai parar, você não vai desistir. Eu profetizo isso sobre a tua vida, querido. Aleluia, glória a Deus. No momento em que param em cima do monte, deitam Jesus no madeiro, e os martelos entram em ação. Agora tente ouvir pela fé as batidas do martelo. Os cravos, que chegam a quase 13 centímetros, da qual, se Jesus tivesse sido perfurado pelos pregos que você conhece, com certeza, seriam dores terríveis. Todavia, os pregos têm ponta, facilitando a perfuração. Aqueles cravos eram de pontas quadradas, onde não entra furando, e sim entra rasgando, e vão entrando, empurrando nervos e carnes, atravessando, pegando o madeiro e indo adentro do madeiro. Nessa hora, se Jesus tivesse ao menos gritado, ele poderia disfarçar o impacto das fortes e inenarráveis dores que ele estava sentindo. Mas ele não grita, ele geme. O madeiro agora é jogado para o buraco, o seu corpo pendurado na cruz, fende na cruz, e Jesus agora faz força, pois sabia que o cordeiro não podia morrer sufocado. Com dores inimagináveis, ele apoia sobre os pés, furado pelos cravos, pelos pregos, e deixa o sangue exalar, como eu iniciei falando da primeira etapa da adoração, em que no momento que matava o cordeiro, o sangue era derramado. Aleluia. Na cruz, Jesus sofre dores físicas, dores psíquicas, dores espirituais, com febre altíssima. Ele pede água, ele dá um vinagre. Ao recusar o vinagre, nós aprendemos que vinagre é anestésico, da qual, se Jesus tivesse que tomar anestesia na cruz, cruz deixaria de ser cruz para se tornar literalmente instrumento de cirurgia. Ele preferiu viver as palavras notificadas pelo profeta Isaías, dizendo: ele levou sobre si todas as nossas dores. Significa que todo momento de dores que você passa não é sua, ele levou. Ou seja, você pode passar, até porque passar é uma coisa, viver com ela é outra coisa. Por isso que talvez seja por isso que Davi disse em Salmo 23, versículo 4: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque vale não é minha morada, é apenas uma passagem. Entendeu bem, querido?
pode ter certeza que essas dores que você tem, seja emocional ou física, ela vai passar. Vai passar. Jesus levou, não é sua. Na agonia da cruz, Jesus quase não consegue mais respirar. Seu coração vai diminuindo as batidas. Seus pulmões estão preenchidos de gás carbônico e não consegue mais fazer a operacionalidade de gás carbônico com oxigênio. As câimbras vão aumentando. Seu cox estão firmado em tacos de madeira. Ele vai perdendo as forças físicas, se tornando debilitado. Debilitado no cérebro. Nesses momentos, não chega mais oxigênio nem sangue no cérebro. Ele vai perdendo todas as forças. Vale ressaltar que essa dura e erma cruz não era dele, era minha, era sua, era de Barrabás. Jesus vai perdendo as forças. E nesse momento, ele ainda consegue tirar forças da fraqueza, conforme diz o escritor aos Hebreus, e olha para o céu, perto da hora nona, e não vê Deus olhando para ele, conforme Deus olha para você hoje. O pai estava de costa, e ele exclama, em alta voz, dizendo: Eli! Eli! Lama! Sabachthani! Deus meu, por que tu me desamaste? Nesse momento, eu aprendo que Deus ama o mentiroso, por incrível que pareça, mas ele abomina a mentira. Deus ama a prostituta, mas abomina a prostituição. Deus ama o alcoólatra, mas abomina o alcoolismo. Deus ama o marginal, mas abomina a marginalidade. Deus ama o adúltero, mas abomina o adultério. Resumo dizendo que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele não suporta o pecado. E sobre o peito de Jesus, naquela hora, naquele momento, estava o pecado de mais de 7 bilhões de seres humanos, de homens e mulheres desta terra. Jesus tem 7 palavras na cruz. Mesmo no auge do sofrimento, ele estende o plano salvífico ao salteador Dimas, que estava à direita, o ladrão à direita. Quando este direciona Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim ao entrar no paraíso. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele é um sofrimento de dores inimagináveis. Jesus ainda continua arrancando forças da fraqueza. E ao olhar para o céu, mesmo sem salivas para engolir, ele vai dizer: Tetelestai. Tetelestai. Que quer dizer, está consumado. Essa palavra está consumado significa está pago. Está pago significa está quitado. Se fosse hoje, Jesus estaria dizendo: vim, comprei, paguei, e não tenho dívidas. Paguei não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, não foi com valores humanos, real brasileiro, ien japonês, dólar americano, euro europeu, qualquer outra moeda. Não, eu comprei com a última gota do meu sangue. Quem compra e paga passa a ser o dono. Isso significa dizer, se você é filho de Deus e Ele é seu dono, a última palavra da sua vida, quem vai dar não é o fofoqueiro, linguarudo, chafurdento, macumbeiro, bruxo, feiticeiro, candombleceiro, querido. Quem vai dar não é o político, não é o delegado, não é o juiz, não é o capeta, não é o diabo. Não, quem vai dar a última palavra da sua vida é aquele que te comprou na cruz do Calvário e pagou você. E se ele pagou, ele é dono, ele tem a última palavra. Quando Jesus diz está consumado, ele estava dizendo: Pai, acabei de comprar a humanidade para ti. Ao reclinar a cabeça, seu globo ocular já não consegue mais as mobilidades, e mais uma vez ele consegue tirar força da fraqueza para olhar para o Pai e vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu 3 horas da tarde, sexta-feira. Judeus não trabalham no sábado. Uma vez que não trabalhava no sábado, para adiantar a morte, geralmente eles faziam o quê? Quebravam as pernas, para esse cidadão morrer logo de uma vez, né? E entregar o corpo para a família, fazendo assim o que bem quisesse fazer. Quebraram do ladrão à direita e da esquerda, os 2 salteadores. Quando vieram para quebrar de Jesus,
Ele estava morto. Para que se cumprisse as palavras do profeta dizendo que nenhum de seus ossos haveria de se quebrar. Pegaram uma lança, perfuraram o peito de Jesus. Onde, se você olha para 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas disse isso. Apenas, somente João descreve isso. Porque talvez tenha sido o único pela qual chegou a presenciar os últimos momentos dele, de agonia na cruz. João, primo de primeiro grau, descreve que ao perfurar o peito com a lança em Jesus, saiu sangue e água. Médico norte-americano, ao estudar sobre isso, sobre o ministério cristocêntrico, por mais de 3 décadas, faz algumas deduções médicas dizendo que quando o soldado atingiu o peito de Jesus, ele perfura o coração, sai sangue. O soldado então faz uma curva com a mão segurando a lança, onde a ponta da lança atingiu um órgão esponjoso debaixo do coração chamado pericárdio, onde sai o sangue e água. Os entendidos do assunto, da área médica e da área arqueológica, grandes pesquisadores, dizem que a profundidade dessa lança, ela chegou a entrar de 8 a 10 centímetros e atingiu o mediocárdio de Jesus. E aonde estavam os últimos líquidos, aquela bolsa foi estourada. Haja visto que Jesus morreu de parada cardiorrespiratória, por não aguentar mais o sofrimento daquela cruz. Nesta hora, a terra não aguentou ver o seu Criador morrendo, e começou a tremer e houve um grande terremoto. O sol olhou para o seu Criador e naquela cena começou a dizer: eu vou me recolher, e houve trevas. A morte disse: aqui eu não posso ficar. E por alguns instantes ela teve que sair e começou a devolver seus mortos, e muitos começaram a ressuscitar. O véu de 10 centímetros dentro do templo que nos separava de Deus, onde apenas um sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados dos demais. Aquele véu rasgou de alto a baixo. Centurião bate no peito para abrir a boca e dizer: verdadeiramente aquele era homem de Deus. E naquela hora estava abrindo a poderosa e grande dispensação da graça. Aleluia. Naquele momento estou como se estivesse vendo e ouvindo Deus dizer: está aberto um novo caminho. Perceba que Jesus morreu na sexta-feira. Tiraram ele da cruz, enrolaram no lençol fenício e levaram para o túmulo emprestado de José de Arimateia. No sábado ele está morto. Quando pensam que tudo acabou, Jesus morreu e acabou a história, eu literalmente me sinto nadando no mar e morrendo na praia, se eu não concluir dizendo: domingo está chegando. Oh, aleluia, domingo está vindo aí, domingo pela manhã, Jesus ressuscita. Oh, glórias a Deus, mostrando que a igreja, ela não louva, adora, celebra um Cristo múmia, ela serve um Cristo que deixou a sepultura vazia. Jesus ressuscitou e está vivo. Maria Madalena em lágrimas e em pranto, na medida que se aproxima do sepulcro, ela vê 2 anjos vestidos de branco, assentado, literalmente onde estava o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés, da qual olharam e disseram: mulher, por que choras? Na medida que ela começa a verbalizar as palavras que havia levado o corpo do seu Senhor, e não sabe aonde havia colocado, ao expressar as palavras, ela volta para trás. À medida que volta, Jesus estava em pé, mas ela não reconhece, vê luz e não reconhece, pensando ser apenas um jardineiro. Jesus olha para ela, observa as lágrimas e vai perguntar: mulher, por que choras? Quem buscais? Maria nem reconhece. Maria, pensando que aquele jardineiro queria, quem sabe, ter levado o corpo de Jesus. Jesus olha para ela, ao abrir da sua boca, a melodia da sua voz abraça os oráculos daquela mulher e vai dizer: Maria. De repente, quando a voz entra, os olhos dela se estalam, a pupila se dilata, ela estala os olhos e reconhece a sua voz e vai dizer: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus então direciona aquela mulher para que fosse e dissesse aos discípulos acerca da sua ressurreição, que ela estava viva.
Eu vou encerrar aqui com 3 palavras agora para você. Querido, presta atenção. Páscoa significa passar por cima. O anjo passava por cima de onde havia a marca do sangue nas casas. E com isso, eu devo dizer a todos vocês, querido, o sangue derramado na cruz tem que literalmente ser uma marca da nossa vida. E onde tiver essa marca, o inimigo não vai achar guarida na sua vida e não vai tocar em você. Ele vai passar por cima, pode ter certeza disso. E digo mais, que a marca estava na porta. Porta significa entrada. Isso representa coração. Essa marca tem que estar não apenas na capa da religiosidade por fora, mas entrar, marcar o coração. Ela tem que marcar o coração, ou seja, coração marcado pelo sangue de Jesus. E onde não tinha a marca, morria o primogênito. Primogênito era o filho mais velho. Filho representa sonho. Significa dizer que onde não tem a marca do sangue, o diabo está literalmente matando o sonho das pessoas. A segunda coisa que eu deixo aqui para finalizar, que você possa viver essa Páscoa passando por cima de tudo que te joga para baixo. Nada vai te jogar para baixo. Nenhuma força maligna, maléfica, diabólica, satânica, nem opressão nenhuma, querido. Passe por cima de tudo. Você é águia. A águia não voa em direção à tempestade, ela voa acima das tempestades e olha para o sol. E finalizo com a última revelação dizendo: sexta-feira foi o dia do sofrimento. A gente sofre. Sofre. Estão tentando nos matar? Pois é, querido. Momentos de angústia, de lágrima. Chega no sábado, todo mundo pensa: coitadinho, já era, acabou a história, morreu. Pois é, Deus agora manda dizer: está preparado? Fique tranquilo, domingo está chegando aí. Oh, glórias a Deus, sua história não tem um ponto final e não vai terminar assim. Deus vai trazer a existência daquilo que todo mundo pensou que já era e estava morto. Vai trazer e vai colocar diante do olho daqueles que não dava nada para você, para mostrar que Deus é aquele que controla a tua vida. Amém, querido? Guarde esta palavra, fundamente no seu coração e viva esta palavra de forma quente, latentemente na tua alma. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Nosso peso de respeitabilidade a todos que pegam uma mensagem dessa e compartilham para a metade do planeta. Deus abençoe vocês. Nosso contato deixa aqui como sempre, Pastor Claudinei Gomes, 0 operadora 12 981 26 16 30. Fique com Deus, uma ótima, linda, abençoada e próxima semana, e até semana que vem, domingo que vem, com mais uma manhã teológica. Deus abençoe, forte abraço.